Olá, 28 de junho de 2021. Está começando mais um Adilson BGI News. Vamos para as manchetes de hoje. Lewandowski anula provas da Odebrecht contra Lula. Lázaro foi morto com pelo menos 38 tiros, diz secretário de Goiás. Com vacinação em massa, Botucatu reduz casos de Covid-19 em até 71%. Senadores pedem que STF abra inquérito contra Bolsonaro por prevaricação no caso da Covaxin. Rosa Weber é sorteada para relatar notícia-crime de senadores contra Bolsonaro por prevaricação no caso Covaxin. FGV, confiança da indústria sobe 3,4 pontos em junho. E vamos para as notícias. Lewandowski anula provas da Odebrecht contra Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, decidiu anular as provas produzidas contra o ex-presidiário Lula, do PT, pela empreiteira Odebrecht no acordo de leniência com a Lava Jato. A decisão, realizada nesta segunda-feira, dia 28 de junho, está ligada ao caso do pagamento de propina pela empreiteira ao petista na forma de um terreno em São Paulo, onde seria construída a nova sede do Instituto Lula. A defesa do petista pediu a anulação dos efeitos de leniência da empreiteira a partir das mensagens roubadas dos procuradores da Lava Jato. Em face de exposto acolhendo o pedido subsidiário da defesa, concedo incidentalmente habeas corpus de ofício para declarar a imprestabilidade quanto ao reclamante dos elementos de provas obtidos a partir de acordo de leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à ação penal do terreno do Instituto. A presente decisão deverá ser observada pelo órgão da Justiça Federal de Brasília, competente para, se for o caso, dar continuidade à supra-referida ação, cujos atos decisórios e pré-processuais, de resto, já foram anulados, escreveu Lewandowski. A decisão do ministro a favor de Lula foi fortalecida pelo entendimento do STF ao declarar a suspensão de Moro no julgamento de Lula. Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário, reconheceu também implicitamente a incompetência dos integrantes da Força Tarefa Lava Jato, responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedoria Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante, escreve Lewandowski. Seguem as notícias. Lázaro morto com pelo menos 38 tiros, diz secretário de Goiás. O assassino Lázaro Barbosa foi morto com pelo menos 38 disparos na manhã desta segunda-feira, dia 28, após trocar tiros com policiais em uma mata situada nas imediações da casa da ex-sogra, em Águas Lindas de Goiás. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do município, Rui Borges. Quando ele chegou ao hospital, já estava sem vida. Nós contamos 38 marcas de tiro. É um cálculo aproximado ainda, afirmou. De acordo com o secretário, geralmente as pessoas mortas nos municípios são enviadas ao Instituto Médico Legal IML de Lusiânia, em Goiás. Como o caso é de grande repercussão, no entanto, o corpo de Lázaro passará por necrópsia no IML da capital, Goiânia. Os advogados da família Vidal, vítima da chacina ocorrida no dia 9 de junho, no INCRA 9, estiveram nesta segunda-feira, dia 28 de junho, na base de operações da Força Tarefa em Girassol, Goiás, após receber a informação sobre a morte de Lázaro. De acordo com Fábio Alves, um dos representantes da defesa, os parentes receberam a informação com muito alívio. Não há o que se comemorar quando acontece uma morte. A família se sente mais tranquila. Sabemos muito bem quem Lázaro não agia sozinho. Há pessoas dando cobertura. Financiaram os crimes de Lázaro que cometia.
A gente vai deixar a polícia trabalhar e temos a certeza que eles vão achar os demais comparsas que ajudaram Lázaro. Ainda segundo Alves, a defesa acredita em várias possibilidades para a motivação dos crimes. Briga por terras, crimes cometidos por comprar áreas mais baratas, vingança. Tudo isso vai ser apurado para um desfecho da polícia, concluiu. Lázaro é suspeito de matar Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15. Ele ainda sequestrou Cleonice Marques de Andrade, 43 anos, esposa de Cláudio e a mãe das outras vítimas. O corpo de Cleonice foi encontrado dias depois, em um matagal. O cadáver estava sem roupa e com um corte nas nádegas, em uma zona da mata perto da BR-070. Seguem as notícias. Com vacinação em massa, Botucatu reduz casos de Covid-19 em até 71%. Agência Brasil, município de Botucatu, no interior paulista, registrou queda de 71,3% nos casos de Covid-19 em seus moradores 6 semanas após iniciar a vacinação em massa na população. Os dados são de um estudo realizado com o apoio do Ministério da Saúde sobre a eficácia da vacina da AstraZeneca Oxford, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Brasil. O início do programa de vacinação em massa ocorreu na cidade no dia 16 de maio, quando 65 mil moradores foram vacinados em um único dia. Até o momento, cerca de 77 mil moradores receberam pelo programa a primeira dose da vacina, cuja segunda dose é aplicada após 90 dias. Botucatu tem cerca de 150 mil habitantes, dos quais 106 mil são maiores de 18 anos. Além da queda do número de casos, as internações decorrentes da doença também apresentaram queda na cidade, 46% a menos. As vacinas são dose de esperança para a população brasileira. A diminuição dos casos com a primeira dose já mostra bons resultados do estudo em Botucatu, que serve de base para o resto do país, destacou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O estudo também investiga a eficácia da vacina contra as variantes da cepa original do novo coronavírus. No entanto, os resultados completos sobre o estudo ainda não foram divulgados. Seguem as notícias. Senadores pedem que STF abra inquérito contra Bolsonaro por prevaricação no caso Covaxin. Na tarde desta segunda-feira, dia 28, os senadores Randolfo Rodrigues, do Rede, do Amapá, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e Fabiano Cantarato, do Rede do Espírito Santo, apresentaram ao Supremo Tribunal Federal, o STF, uma notícia-crime no qual pediram a investigação do presidente Jair Bolsonaro por suposto crime de prevaricação, com base nos depoimentos dos irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda à CPI da Covid. Parlamentares já haviam dito que acionaria o STF contra o presidente. Cabe ao Supremo decidir se pede a Procuradoria-Geral da República PGR ou a Polícia Federal PF para abrir uma investigação formal sobre o caso. De acordo com o Código Penal, prevaricar consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Delito é listado entre os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. A CPI e os irmãos Mirandas relataram ter informado a Bolsonaro pressões sofridas pela liberação vacina indiana Covaxin. As negociações foram travadas após o servidor Luiz Ricardo constatar indícios de irregularidades nos documentos, como um pagamento antecipado de 45 milhões a uma empresa que não constava no contrato. De acordo com Luiz Miranda, ao ouvir o relato sobre as suspeitas, Bolsonaro teria atribuído as irregularidades ao líder do governo da Câmara, Ricardo Barros, PP do Paraná. O presidente também teria dito que iria acionar a Polícia Federal para investigar o caso. Barros nega ter cometido irregularidades. Na semana passada, antes do depoimento dos irmãos Miranda, Bolsonaro disse não ter sido avisado sobre a suspeita envolvendo a Covaxin. Outros senadores dizem que o presidente acionou Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, para informar estas suspeitas. E na sequência, Rosa Weber é sorteada para relatar
este caso de notícia-crime de senadores contra Bolsonaro por prevaricação no caso Covaxin. A ministra do Supremo Tribunal do STF, Rosa Weber, irá julgar o pedido de 3 senadores para que o presidente Jair Bolsonaro seja denunciado por crime de prevaricação no caso da compra das vacinas indianas Covaxin. A ação foi distribuída para a ministra por meio de sorteio. Nesta segunda-feira, os senadores Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, Fabiano Cantarato, do Rede do Espírito Santo e Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, apresentaram esta notícia-crime, em que apontam que o presidente cometeu o crime ao não determinar investigações à Polícia Federal após ser informado sobre possíveis irregularidades no processo de compra da Covaxin. Seguem as notícias. FGV, confiança da indústria sobe 3,4 pontos em junho. Vou repetir, FGV, confiança da indústria sobe 3,4 pontos em junho. Isso mesmo, o índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, cresceu 3,4 pontos na passagem de maio para junho desse ano. Com essa, que foi sua segunda alta consecutiva, o indicador atingiu 107,6 pontos, o maior patamar desde fevereiro deste ano, que era 107,9 pontos. O índice de expectativas que mede a confiança do empresariado da indústria no futuro subiu 5 pontos e atingiu 104 pontos. Já o índice Situação Atual, ISA, que mede a percepção sobre as condições do presente, subiu menos 1,8 e chegou a 111,3 pontos. O nível de utilização da capacidade instalada subiu 1,6 ponto percentual para 79,4%, maior valor desde janeiro, que era de 79,9%. A recuperação das economias externas e o avanço do processo de vacinação no país contribui para o aumento do otimismo das empresas. Apesar disso, preciso cautela considerando que o setor ainda enfrenta dificuldades ainda com a escassez de insumos, aumento dos custos, que inclui a mudança de bandeira para a energia elétrica, podendo ser fatores limitatórios para uma recuperação mais robusta no segundo semestre, afirma a economista da FGV, Cláudia Perdigão. Segue as notícias. 5 maiores estatais brasileiras cortam 25% do pessoal em 6 anos. Entre o início de 2015 e março deste ano, Banco do Brasil, Correios, Caixa, Petrobras e Eletrobras viram seu quadro de funcionários reduzir em mais de 111 mil empregados. Juntas, cortaram um pouco mais de um quarto de seu pessoal nesse período, recuando para um total de 327.397. As maiores baixas estão concentradas na Eletrobras, que é menos 45,8%, em vias de ser concedida à iniciativa privada, e na Petrobras, menos 42%. Segundo o mais recente panorama das estatais do Ministério da Economia. O encolhimento é puxado por uma combinação de fatores que vão da orientação para a redução do tamanho da estatal desde o governo Michel Temer até a crise econômica, que impacta a capacidade de investimento das empresas e leva o governo a recorrer à venda de estatais para equilibrar as contas públicas. Entra na conta ainda a digitalização de serviços e operações, sobretudo no setor financeiro. Nos últimos 10 anos, 46 estatais consumiram 190 bilhões dos pagadores de impostos. Entre as empresas sobre o guarda-chuva do governo estão a do chip do boi e a do trem bala. Seguem as notícias. Ideal era não precisar de partido para disputar eleição, defende Bolsonaro. Isso mesmo. Na manhã desta segunda-feira, dia 28 de junho, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar sobre sua filiação para concorrer às eleições de 2022. O presidente defendeu ser candidato sem a necessidade de um partido político e falou sobre o tempo de propaganda eleitoral e verbas para a disputa do próximo pleito. O ideal é que não precisasse de um partido para disputar eleição. Seria o ideal. Agora, os partidos, todos têm seus problemas.
Eu, por mim, já tinha escolhido um partido, disse o presidente. Quando eu escolhi um partido, deve ser um partido pequeno. Quem vier para o partido sabe que não vai ter televisão nem dinheiro, justificou. O presidente ainda não definiu o partido que irá se filiar, porém, até o momento, patriota é a legenda do provável destino à disputa das eleições. Seguem as notícias. Bolsonaro comemora a morte de Lázaro, mais um CPF cancelado. Na manhã desta segunda-feira, dia 28, o presidente Jair Bolsonaro comentou nas redes sociais sobre a prisão e morte do Lázaro Barbosa. No Twitter, Bolsonaro parabenizou a força-tarefa que trabalhou nas buscas pelo criminoso durante 20 dias. Lázaro Barbosa, CPF cancelado, escreveu o chefe do executivo na rede social, @CPF cancelado. Está entre os assuntos mais comentados de hoje no Twitter. Parabéns aos heróis da PM do governo do estado de Goiás por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lázaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece. -1 para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos, acrescentou o chefe do executivo. Seguem as notícias. Brasil ultrapassa a marca de 70 milhões de brasileiros com a primeira dose da vacina de Covid-19. A campanha de vacinação contra a Covid atingiu mais uma marca importante. Mais de 71 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose de imunização contra a doença. O número representa que as vacinas de Covid-19 chegaram a cerca de 44% da população vacinável, isto é, quase 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos no país. Do total de pessoas que receberam a primeira dose, 36,2% também receberam uma segunda dose das vacinas. São 25,5 milhões de brasileiros que já completaram a segunda etapa da vacinação. Ao todo, o Brasil já aplicou mais de 96,7 milhões de doses da Covid-19. Os dados estão no painel de vacinação do Localiza SUS, plataforma do Ministério da Saúde que apresenta todo o andamento da campanha de vacinação contra a Covid-19 no país. As informações são atualizadas até 26 de junho de 2021. Até a semana passada, o Brasil contava apenas com vacinas de Covid-19 com 2 doses para a conclusão do ciclo vacinal. Eram os imunizantes da AstraZeneca Fiocruz, da Coronavac Butantan e da Pfizer-BioNTech. Desde terça-feira, dia 22, no entanto, o Ministério da Saúde também passou a vacinar contra a Covid com a Janssen da Johnson & Johnson de dose única. Mais de 1,8 milhão de doses foram antecipadas no contrato de 38 milhões de unidades para a pasta com a farmacêutica. As unidades estavam previstas para chegar somente a partir de outubro desse ano. Outras 3 milhões de doses da Janssen foram doadas pelo governo dos Estados Unidos para a imunização da população brasileira. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 129,5 milhões de doses de diferentes laboratórios contratados para os estados e Distrito Federal desde o início da campanha da vacinação em janeiro. Seguem a notícia. Governo Bolsonaro determina fim de pontos de energia no interior e próximos às celas. Isso mesmo. Os presídios de todo o país terão que eliminar as tomadas e pontos de energia do interior e das proximidades das celas. A recomendação faz parte de resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada na semana passada. O objetivo da medida é evitar que os detentos utilizem as tomadas e pontos de energia para carregar equipamentos eletrônicos como os aparelhos celulares. A norma visa inibir, em primeiro lugar, o uso de aparelhos celulares por detentos e assim atingir um meio de ação do crime organizado e de facções criminosas, explicou Márcio Scheffler Fontes, presidente do Conselho Nacional da Polícia Criminal e Penitenciária. A resolução recomenda ao Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, que quaisquer projetos de construção de unidades prisionais tenham como requisito vedar a existência de tomadas ou pontos de energia elétrica no interior e nas proximidades das células. Além disso, segundo a recomendação,
Os departamentos penitenciários dos estados e do Distrito Federal deverão elaborar em até 60 dias um programa de mapeamento e supressão gradativa desses pontos do interior e das proximidades das células para as respectivas unidades prisionais. Depois disso, terão mais 120 dias para executar as medidas. As novas medidas foram incluídas numa resolução mais ampla, que já determinava que, por meio de medida de segurança, não devem ser colocados no interior e nas proximidades das células equipamentos como os registros, torneiras, válvulas de descargas de latão metálicas, chuveiros metálicos, luminárias sem grade protetora, azulejos e cerâmicas e todo objeto que possa se transformar em arma ou servir de apoio ao suicídio. Para adotar as novas medidas, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária levou em considerações as frequentes apreensões de aparelhos celulares nas células e a dificuldade das unidades penais de dispor de equipamento de detecção adequado, capaz de evitar o acesso de visitantes portando equipamento de comunicação aos presídios. Seguem as notícias. Médicos dos Estados Unidos relatam o primeiro caso de trombose após vacina de RNA. Aí chegando então as notícias internacionais. Um homem que desenvolveu um coágulo de sangue incomum após vacina da Moderna da coronavírus morreu. A mesma complicação tem sido associada à vacina da Universidade de Oxford AstraZeneca, com um especialista anteriormente dizendo que era agnóstico quanto a se a complicação foi causada por aquela vacina especificamente ou qualquer vacina de coronavírus. Escrevendo no jornal Annals of Internal Medicine, médicos de Allegheny Health Network em Pittsburgh relataram que um homem anônimo de 65 anos desenvolveu as chamadas tromboses e trombocitopenia induzida por vacina VITT após sua segunda dose de injeção da Moderna. O VITT é definido como um coágulo sanguíneo com um número anormalmente baixo de plaquetas, as células que causam a coagulação do sangue após uma vacina. É a primeira vez que o VITT é associado a uma vacina chamada RNA coronavírus, como os Jabs Moderna ou a Pfizer-BioNTech, que são baseados em uma tecnologia diferente da vacina de Oxford da AstraZeneca. O imunizante de 2 doses foi aprovado depois que um estudo demonstrou que é 95% eficaz em evitar complicações graves do coronavírus. Os médicos de Pittsburgh enfatizaram que os benefícios de ser imunizado superam em muito qualquer risco, com o próprio coronavírus sendo associado a coágulos potencialmente fatais. Outros especialistas concordam, recomendando às pessoas que não leiam muito em um único caso. Segue as notícias internacionais. Vacinas Pfizer e Moderna pode gerar imunidade a longo prazo, aponta estudo. Um estudo publicado nesta segunda-feira aponta que as vacinas contra a Covid-19 produzidas pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech e Moderna pode desencadear uma resposta imunológica persistente que garantiria uma proteção a longo prazo contra a doença. Pesquisa ressalta, contudo, que decisão sobre dose de reforço vai depender da evolução de variantes do coronavírus. O estudo realizado com 41 pacientes mostra que, caso a evolução de variantes não mude significativamente, não seria necessário aplicar doses de reforço nas pessoas que receberam estes imunizantes. Quase 4 meses após a primeira dose, as pessoas que receberam a vacina da Pfizer ainda tinham os chamados centros germinativos em seus nódulos linfáticos, produzindo células imunológicas dirigidas contra SARS-CoV-2, o vírus que causa o Covid-19. Os centros germinativos que se formam como resultado de infecção natural ou vacinação são campos de treinamento para células do sistema imunológico, um local onde células inexperientes são treinadas para reconhecer melhor o inimigo e as armas são afiadas. Uma melhor resposta do centro germinativo pode ser igual a uma melhor vacina. Além disso, a vacinação levou a altos níveis de anticorpos neutralizantes eficazes contra 3 variantes do vírus, incluindo a variante beta da África do Sul, que mostrou alguma resistência às vacinas.
A vacinação induziu respostas de anticorpos mais fortes em pessoas que se recuperaram da infecção por SARS-CoV-2, em comparação com aquelas que nunca foram infectadas. Em abril, tanto a Pfizer quanto a Moderna informaram que suas vacinas forneciam pelo menos 6 meses de proteção. Seus relatórios foram baseados no rastreamento se as pessoas vacinadas contraíram Covid-19. Outros grupos monitoraram os níveis de anticorpos no sangue e concluíram que a vacina oferece pelo menos meses de proteção. Mas ninguém havia olhado para ver como a resposta imunológica estava se desenvolvendo no corpo, o qual poderia fornecer pistas importantes sobre a força e a persistência da resposta imunológica sem exigir anos de acompanhamento. Os centros germinativos são a chave para uma resposta imune protetora e persistente, disse o autor sênior Ali Elibed, PhD, professor associado de Patologia e Imunologia, da Medicina e Microbiologia Molecular. Os centros germinativos são onde nossas memórias imunológicas são formadas, e quanto mais tempo tivermos um centro germinativo, mais forte e durável será a nossa imunidade, porque há um intenso processo de seleção acontecendo ali, e apenas as melhores células imunológicas sobrevivem. Descobrimos que os centros germinativos ainda estavam fortes, 15 semanas após a primeira dose da vacina. Ainda estamos monitorando os centros germinativos, e eles não estão diminuindo. Em algumas pessoas eles ainda estão em andamento. Isso é realmente notável. O cientista não entende completamente porque algumas vacinas, como a da varíola, induzem uma proteção forte que dura a vida toda, enquanto outros, como a vacina contra a tosse convulsa, requerem reforços regulares. Mas muitos suspeitam que a diferença está na qualidade dos centros germinativos induzidos por diferentes vacinas. A vacina Pfizer e Moderna foram criadas com tecnologia de mRNA, ao contrário da maioria das vacinas que fornece pedaços de proteínas virais ou bacterianas para desencadear uma resposta imune. As vacinas baseadas em mRNA fornecem instrução para o corpo construir e liberar proteínas estranhas, como a proteína spike no caso do vírus SARS-CoV-2. Para avaliar se esse novo tipo de vacina induz uma boa resposta do centro germinativo, Elibed e o co-primeiro autor Jason Turner, PhD, instrutor de Patologia e Imunologia, se uniram à coautora sênior Raquel Preste, MD, PhD, professora associada da Medicina, e coautora Jane O'Halloran, MD, PhD, professora assistente de Medicina, e iniciou o estudo assim que a primeira vacina Covid-19 foi disponibilizada em meados de dezembro de 2020. Chegamos ao final de mais um Adilson BGI News. Para você que não é inscrito, se inscreva, por favor, e deixe seu like. Ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe o vídeo para o máximo que puder. Ajude-nos a crescer. Esta ferramenta é para o uso em prol da democracia. Um grande abraço a todos. Até amanhã.